Querido Deus, que alegria nós estarmos aqui mais uma vez para a gravação dessa videoaula que possivelmente vai alcançar a vida dessas pessoas tão preciosas que têm nos acompanhado, estudado a Bíblia conosco, aprendido a Tua Palavra pela Escola Bíblica Dominical. Nos abençoe a vida do Júnior, a vida do Rony, a minha vida que estamos aqui enquanto emissores, que o Senhor possa nos usar como instrumento de bênção para alcançar estas pessoas pelo viés da Palavra de Deus. Sê conosco em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria para adentrar a sua casa falando da Palavra de Deus pela Escola Bíblica Dominical. E olha só, já estamos na 12ª lição, falando hoje sobre a urgência do discipulado. Continue conosco, participe desse vídeo até o final, deixe o seu comentário, registre aí o seu like e se você encontrar alguma dúvida, você pode deixar o seu registro também. As leituras iniciais, texto áureo capítulo 28, verso 19 do Evangelho conforme Mateus, a Bíblia diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática afirma: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe que norteia essa discussão está em dois textos. A priori, Mateus capítulo 28, versos 16 a 20 e, por conseguinte, Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. Eu já quero convidar para introduzir e aplicar o primeiro tópico dessa discussão, meu grande amigo Júnior Santiago. E aí, Júnior? Bom, Diego. Bom, meus amigos, a paz do Senhor a todos. Este tema, irmãos, é delicado, precioso. O tema discipulado envolve pensar tanto a questão técnica, o parecer, o desenvolvimento das novas almas, né, que chegam à igreja, os novos convertidos, aqueles que estão dando os primeiros passos na fé, mas também fala de um contexto ainda mais profundo do discipulado no sentido metafísico, do chamado de Cristo a nos tornar discípulos dele. E é sobre exatamente estas definições e esta questão inicial que nós vamos falar nesta lição. Discípulo ou discipulado vem do termo discípulo, que significa aprendiz, aluno, mas eu gosto mais do verbete seguidor. Por que eu estou dizendo isso? Marcos 1,17 e Lucas 5,11, nós temos dois encontros em que Jesus diz a Pedro: segue-me. E aí, quando Jesus chama Pedro a ser discípulo, e não só Pedro, mas todos os seus 12 primeiros apóstolos, e mais tarde os 70 discípulos que circundavam Jesus naquele tempo, nós ouvimos esta palavra: segue-me, segue-me. E este seguir tem relação direta com o discipulado, tanto na cultura judaica, quanto na cultura cristã ou judaico-cristã. Eu me recordo agora que existe um termo no hebraico para aluno, talmidim, né? É um termo plural, porque se designa alunos, aprendizes. Talmid, no hebraico, é aluno, aprendiz. Quando o professor chama o aluno para se tornar aluno, se tornar o seu talmidim, o seu talmid, ele acaba criando um vínculo extremamente íntimo com esse aluno. Esse aluno passa a ser seguidor do mestre. Na cultura oriental e não só na judaica, havia muito disso. Karl Barth, um teólogo alemão, ele observa que no Novo Testamento, todas as vezes em que foi utilizado o substantivo discipulado, é a partir de um verbo seguir, ou ainda utilizando o siga-me para designar essa ideia de discipulado. Inclusive, ele usa o verbo no grego, o substantivo no grego, akalotesis, o verbo akaloten, que significa exatamente essa ideia
de seguir. Por isso que citei estes textos de Marcos 1,17 e de Lucas 5,11. Discipulado tem a ver com seguir. É essa ideia que Karl Barth traz para esse conceito de discipulado dentro da Escritura, a partir da substantivação do siga-me, do chamado a seguir Jesus. E aí, N.T. Wright vai trazer uma ideia que eu acho maravilhosa. O discipulado, seguir Jesus, não é algo fácil. Não é algo fácil. Olha só o que N.T. Wright diz. Segui-lo custa tudo. E representa abrir mão de tudo. Não há meia medida nessa jornada. Portanto, num contexto macro, o discipulado é seguir Jesus. E a partir deste discipulado em que nos tornamos discípulos de Cristo, Ele nos convoca a discipular, a ensinar as nações, a constituir discípulos, principalmente no Evangelho segundo Mateus, que é o texto de leitura aí, de abertura desta lição. Portanto, quando nós olhamos para este personagem, o discípulo, nós temos a observar que em um contexto maior, ele é discípulo de Cristo, e em um contexto menor, ou como eu vou dizer, contexto horizontal, ele também é um discipulador, alguém que vai chamar outras pessoas a seguir este mestre, Jesus. Existe, dentro da perspectiva do pastor Ezequias Soares, a ideia de que discipulado ou discípulo, ele recebe do mestre o apoio em todos os aspectos da vida, área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino, então, é exatamente este cuidado de modo integral, completo. Quando eu estava lendo e estudando sobre isso, me veio um termo que vem da filosofia, mimese. Quem é da filosofia aí vai levantar a sobrancelha talvez, porque vai dizer, mas o que tem a ver um conceito de filosofia que fala sobre a arte, um conceito mais puxando aí para o período aristotélico, uma ideia de que a arte é a representação do real, é uma representação daquilo que é a realidade. Pois a mimese tem sentido de imitação, de tentar mostrar através de uma figura aquilo que é real. Ora, vou aplicar isso no sentido da relação entre discípulo e mestre. O discípulo é imitador do seu mestre. Ele busca ser a representação daquilo que o mestre é. Ele é a imitação, o mestre é o real. Quando conversam com o discípulo, querem ouvir, através das palavras do discípulo, aquilo que o mestre também pensa e passou ao discípulo. Pois bem, essa ideia de imitação está muito presente na Bíblia. Paulo conclama, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É ele, o discípulo, chamando outros discípulos a serem imitadores dele, conforme ele imita, mimese, o real, Cristo. Entendem o que eu digo? Essa ideia de discipulado, portanto, tem tudo a ver com moldar-nos à imagem de Deus. Nos construir e deixar que o Espírito Santo nos construa em nós a imagem de Deus, nós sendo a mimese, nós sendo a representação deste real. Nós apenas somos figura, nós apenas somos filhos, aprendizes, alunos, mas devemos já espelhar quem realmente é o mestre. Essa é a ideia. A grande comissão vai trazer esse pensamento de um discipulado, de um chamamento a ensinar e evangelizar as nações. O pastor Ezequias Soares usa o verbo mateteu, fazer discípulo, discipular, como um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além desse discípulo, a gente precisa ensinar, dentro do discipulado, a guardar os mandamentos que nós recebemos
do mestre. De novo, entra aquela ideia de mimese. E aí, o discípulo vai imitar o mestre. Se nós somos chamados a discipular, devemos lembrar que o discípulo não vai só copiar nosso jeito de falar, nosso vocabulário ou as ideias que proferimos. O discípulo também vai imitar sua conduta moral, seus valores, seu modo de tratar as outras pessoas. Portanto, a responsabilidade minha e sua, professor, com relação ao ensino da palavra de Deus é dupla. Porque você deve ensinar não só com as suas palavras, mas com a sua vida, com o seu exemplo. E se você não for exemplo, há um grave risco de você quebrar o mandamento de Deus de discipular, ou seja, ensinar através das palavras e através do exemplo. Vê a gravidade da situação? Dietrich Bonhoeffer é um teólogo alemão, inclusive acabou se metendo aí numa conspiração contra Hitler. A biografia dele é muito legal. E ele tem um livro famoso. O Rony aqui nos ajudou nos bastidores, trazendo o livro. Olha aqui, Discipulado. Dietrich Bonhoeffer, ele mostra nesse livro, ele começa maravilhosamente fazendo uma diferenciação entre graça barata e graça preciosa. Mas o meu foco aqui é tratar de outra coisa. Dentro dessa ideia de discipulado, ele faz uma ideia de discipulado vertical e discipulado horizontal. Como eu já citei, discipulado vertical, a ideia de nós como discípulos de Cristo, e aí sendo exigidos de que devemos nos envolver tanto com Cristo quanto horizontalmente, através da igreja, com o nosso próximo. É o chamado discipulado horizontal. Por isso, quando nós fomos fazer este discipulado, trazer as pessoas e ensinar as nações como responsabilidade, devemos lembrar que há uma ligação profunda entre aquilo que é vertical e aquilo que é horizontal. Não parece uma cruz? Há uma ligação direta com a cruz, uma ligação de que nós devemos ser representantes de Cristo para estes que estamos cuidando, que estamos discipulando, tendo cada vez mais cuidado e temor para que eles sejam fundamentados na palavra, em Cristo. Afinal, toda base que não seja Cristo, ela é volátil. A única rocha verdadeiramente firme é nosso Senhor. E Cristo nos chama para participar deste discipulado e nos ensina a discipular. Nos ensina a ter esse zelo doutrinário, que é o que o pastor Ezequias acabou de dizer, de ensinar a guardar, ajudar as pessoas a aprender e a apreender todos os ensinamentos do Mestre. Por fim, a educação cristã, como diz já em Atos 2:42, envolve uma comunhão íntima, um verdadeiro zelo pela palavra. Existe um documento antigo, na verdade, daí por volta do ano 60 até o ano 90, que foi praticamente um catecismo, uma coletânea de ensinamentos. Chama Didaquê, ou Ensino dos 12 Apóstolos. É considerado talvez o documento mais importante da era pós-apostólica. E ele exatamente trata sobre aquilo que hoje nos nossos cursos teológicos nós acabamos ensinando. Doutrinas básicas, referenciais iniciais para as pessoas. Um discipulado. Portanto, é muito importante o preparo, quer do professor, quer do aluno, para que estejam abalizados na palavra. O próprio Jesus ministrou um curso teológico de pouco mais de 3 anos para vários dos seus discípulos, pelo menos os seus 12 apóstolos, de forma intensiva. O mestre não foi entendido em tudo. Muitas vezes, só após a sua morte, alguns dos seus discípulos conseguiram entender o que o curso teológico de pouco mais de 3 anos realmente trouxe de conteúdo. Nós devemos seguir esta temática, ensinando, ajudando, auxiliando, desenvolvendo, para que os discípulos se pareçam cada vez com o Mestre no decorrer do discipulado. Volta a palavra para o meu amigo Diego
para ele falar exatamente sobre isso, o tripé do discipulado, do qual tratamos agora. Diego, com você. Ótimo, Júnior. Meus irmãos, Júnior apresentou aí para vocês com riqueza de dados essa informação sobre o discipulado, a sua importância, as referências ótimas mencionadas aqui. O tópico de número 2 fala sobre o tripé do discipulado, né? E se é tripé, precisam ter 3 aspectos: palavra, comunhão e serviço. Observe, irmãos, já começando a primeira abordagem do pastor Ezequias, que se limita ao conceito palavra, que ele dá a essa palavra a condição de autoridade das Escrituras como singular e única. Já nessa informação, é possível que a gente resgate uma perspectiva ortodoxa de que subentende a Bíblia como palavra de Deus. Essa perspectiva, inclusive ortodoxa, é aquela que diverge de uma perspectiva liberal, onde entendem que a Bíblia torna-se ou contém a palavra de Deus. Nós não cremos por esse viés. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, indestrutível, imutável. Ela é a palavra de Deus. Uma outra informação, pensando ainda essa importância, essa relevância da palavra de Deus, é que ela é um instrumento de fé. Aliás, falando sobre essa ideia do instrumento de fé, talvez para os senhores que são um pouquinho mais conservadores, vão ficar um pouquinho meio que chateados com o que eu vou dizer, mas vocês vão compreender que é por uma boa causa, né? Hoje, por exemplo, utilizar uma Bíblia impressa é um instrumento de fé ao ponto de marcar território, né? O sujeito que anda na rua com uma Bíblia, ele é identificado. Porém, a nossa atual conjuntura, contexto odierno, a vida contemporânea, fez com que hoje nós tivéssemos só o Evangelho de Marcos em mais de 900 traduções. E não só o critério da tradução em si, como a disposição da Bíblia. Nós não temos a Bíblia simplesmente mais impressa, mas nós temos, por exemplo, num dispositivo eletrônico. E por incrível que pareça, ainda que não possamos ser rotulados como se estivéssemos com uma Bíblia impressa, desde que você utilize esse mecanismo e use este mecanismo, ele também se torna um instrumento de fé, porque nós não estamos focando na embalagem, nós estamos focando no conteúdo, que aliás é o mais relevante. Talvez você capricha na embalagem, mas o conteúdo não seja tão vital assim. Você deve fazer isso quando compra medicamento. Eu não acredito que você compra um medicamento pela embalagem, mas você o compra porque sabe que o que está contido nele possivelmente vai resolver as suas dores. Agora, uma informação é importante, precisa e necessária. Quer impressa, como dissemos, por um contexto mais conservador, ou num dispositivo para um contexto mais atual, o que é relevante de fato é que ela precisa estar no coração. Ou seja, se a Bíblia Sagrada estiver simplesmente impressa lá na sua escrivaninha ou no seu dispositivo indo ao trabalho, à universidade, por todos os lados, mas não estiver plantada no seu coração, eu diria que toda a história e o enredo foram fúteis. A palavra de Deus sustenta essa ideia, aliás, Salmo 119 diz isso, né? A referência bíblica, a estrutura bíblica nos leva para esse tipo de conceito. Eu escondi a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 105, nós temos a potencialidade da palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, portanto, ela é um fator indispensável que esclarece a minha vida e esclarece o meu ser. Aliás, um outro ainda pressuposto que pode ser atrelado a essa potencialidade da palavra é a sua capacidade de alfabetização, né? Isso tanto no seu sentido lógico, de algumas pessoas que foram alfabetizadas por uma leitura bíblica, e isso também no seu sentido espiritual, porque a Bíblia, de fato, ela nos induz a um processo de alfabetização espiritual. Nós somos alfabetizados por ela. Já vista que nós estamos diante de um dos livros mais vendidos no mundo, mas infelizmente em equivalência não podemos dizer que ele é o mais lido.
As pessoas adquirem, mas não leem na mesma proporção em que fazem as suas aquisições. Isso é ruim, porque isso desencadeia um analfabetismo bíblico. E a Bíblia, ela é, em sendo a palavra de Deus, uma ferramenta que nos alfabetiza, que nos instrui, que nos constrói. Agora, observe em se tratando de palavra que o capítulo 2, verso 42, com especificidade na parte A, há uma afirmação de que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. E isso fala, de fato, sobre a importância da palavra. Eles perseveravam na palavra, na doutrina, naquilo que estava previamente estabelecido. E é algo que não se modifica ao longo do tempo. Nós já abordamos em outros momentos que é preciso distinguir a ideia de doutrina e costume. E a doutrina que estes perseveravam é uma doutrina que eu e você precisamos perseverar hoje, porque ela é imutável, ela é inflexível, ela não se alterou ao longo do tempo, mas ela permanece de uma maneira rígida, não no seu sentido pejorativo, mas ao ponto de atingir o contexto odiero. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco, no entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus. O que a gente pode recortar aqui são duas informações. A primeira delas é que a nossa convenção, e agora a gente está falando dentro de uma perspectiva local, pentecostal clássica, e as Assembleias de Deus, Ministério do Belém no Brasil, a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, ela não contempla no ofício ministerial a função apóstolo. A compreensão que nós temos é que essa função, este ofício, fora específico para aquele contexto do apostolado pós-assunção de Jesus, desenvolvido pelos discípulos que agora se tornaram e executaram esse papel. Por outro lado, a gente pode conceber a ideia de que dentro dessa perspectiva pentecostal clássica, em outros movimentos também, o crescimento ministerial, já que estamos falando de apostolado, ele se dá como uma pirâmide invertida. Então, no início do ministério, algumas pessoas se equivocam com relação a crescimento ministerial, subentendendo que atingirão o pico do ministério quando logo atingirem o seu ofício máximo, que no caso seria um pastor. Você está absolutamente equivocado. A pirâmide é invertida. No reino de Deus, quem atinge o pico máximo de maior importância e relevância é o novo convertido, que está sendo recebido, acolhido e aceito na comunidade. Ao modo que você atinge determinados degraus, que na verdade você não sobe, mas desce, você percebe que ainda mais servo você se torna, ou pelo menos deveria se tornar. Se você está aí servindo a Deus como um cooperador, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, seja qual for a função, entenda que todas elas têm a sua importância, a sua relevância, mas expressam a ideia do servir. E quanto mais degraus você descer, mais servo você se tornará. O conceito de comunhão está apresentado no ponto 2, e o ponto 2 e o 3 caminham de uma maneira muito parecida. A distinção é que o ponto 13 ele afunila para um contexto de Jerusalém. A comunhão, aqui apresentada com a ideia da koinonia, que vem para essa definição de fato, significa o compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou em acordo. Existe um registro, um livro acerca dos costumes bíblicos, escrito por William Coleman, que ele discute essa abordagem. Ele, inclusive, pinça essas informações sobre a realidade cultural nos dias de Jesus. Por exemplo, uma informação dada por ele nesse escrito é justamente a maneira que havia os assentos. Tinha-se à disposição de uma mesa, não como estas que nós temos hoje, e os assentos, com exceção de classe alta, que já se existia um pensamento específico para assento, classe média e principalmente classe baixa, os assentos eram no chão, com auxílio de tapetes, de almofadas ou algo parecido, e o escoramento das pessoas era justamente o ombro alheio. Então as pessoas se escoravam nos outros justamente para ter um apoio legal para aquilo que estavam participando. Aliás, quando João tem esse tipo de intimidade com Jesus, isso naturalmente ou explicitamente se dá justamente porque não tínhamos essa comodidade
que temos no contexto contemporâneo, isso se falando de assentos, né? E essa realidade faz todo sentido quando inclusa a figura de João naquele episódio de estar próximo de Jesus a ponto de deitar no seu peito. Agora olha essa observação. Embora Abraão tenha sido chamado de amigo de Deus, Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da Nova Aliança. Você olha para esse tipo de texto e você se olha no espelho e imagina a biografia de Abraão, que conversávamos há pouco aqui nos bastidores, o papel desenvolvido por Abraão e consequentemente por Moisés, você olha e fala, poxa vida, eu tenho condição de usufruir de uma comunhão mais elevada, maiúscula do que estes homens? Sim, naturalmente que não é pelos nossos méritos, porque por eles você sabe muito bem onde estaríamos, mas pela cruz de Cristo, porque foi Ele que nos reconciliou com Deus, nós temos a condição de usufruir essa koinonia, essa comunhão, essa relação, essa proximidade, essa aliança, esse pacto que pode ser feito com Deus, acima destes desbravadores que a Bíblia faz aí menção a eles num contexto veterotestamentário. A comunhão na igreja de Jerusalém, nós fizemos menção aqui, mas eu posso recortar, por exemplo, a ideia de que o texto sagrado, especialmente de Atos capítulo 4, verso 32, diz que não se trata apenas de compartilhar algo, né, mas também de unidade. Coração está vinculado à ideia da inclinação, a alma, a sede das emoções, e todos os crentes tinham naquele aspecto o mesmo propósito. Olha que fato interessante. Se você for aprofundar um pouquinho mais a ideia de unidade, no seu sentido semântico, no seu sentido etimológico, é possível que você, de uma maneira bem rasa, compreenda a unidade como tudo aquilo que está composto em série. Portanto, se nós encontrarmos um bloco de pessoas, quer 10, 20, 30, 50, pode ser que um dos títulos dado para aquele bloco seja unidade. Agora, existe um termo que está um pouco mais aprofundado na Bíblia e que consegue corresponder com essa ideia, que é a ideia de unanimidade. O ser unânime evolui-se quando se pensa em unidade, porque a unidade, de uma maneira superficial, pode se limitar a esse bloco de pessoas apresentadas. Agora, a unanimidade vai fazer-nos imaginar que esse bloco, esse grupo de pessoas estavam unidos em um mesmo propósito, em uma mesma esperança e servindo ao mesmo Senhor. Esse tipo de sentimento foi visto pouco tempo antes, quando da descida do Espírito Santo. Estavam unânimes no mesmo pensamento e propósito, reunidos no mesmo lugar para a efusão, para o derramamento do Espírito Santo sobre eles. E por fim nós temos a ideia do serviço, né? Veja bem, é serviço e não é ser visto, né? Olha só, quando você olha para a ideia do serviço apresentada aqui, ela não é apresentada como algo laborioso, como a ideia do trabalho que seja forçado, né? Você olha para o serviço aqui, nesse aspecto, que tem diversos significados pelas Escrituras, você percebe que no Antigo Testamento isso se relacionava com a ideia dos sacerdotes e seus trabalhos no templo, né? As suas manifestações no santuário e as pessoas que eram tementes a Deus. No contexto da igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança do ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aliás, o autor encerra dizendo, é isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão, que tenhamos esse papel, que desempenhemos este serviço a ponto de termos comum acordo, naturalmente que com personalidades distintas, com pensamentos diferentes, mas por uma mesma causa, militando por uma mesma causa, a causa do Mestre, a causa de Cristo. Para isso fomos vocacionados, para isso fomos chamados. Eu volto a palavra ao meu amigo Júnior, porque ainda nós temos o tópico de número 3, Júnior, que vai falar sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. E aí, Júnior? Irmãos, com relação ao discipulado e o crescimento da igreja, eu queria pensar aqui, reforçar, primeiro,
que o discipulado não é um pedido, não é só um desejo, mas uma ordem de Deus. E ele tem seus objetivos, tem o propósito do discipulado. Nós há pouco falamos do custo do discipulado, custa tudo. Mas agora falaremos do propósito deste discipulado. Por que o discipular é importante? Por que temos que obedecer a esta ordem? O primeiro ponto em que o pastor Ezequias Soares toca é com relação ao crescimento espiritual. O discipulado é um mandamento divino porque faz parte da ordem de Deus da missão de Deus. Nós falamos na aula passada, se você não viu, veja de novo. Da Missio Dei, a missão de Deus de trazer-nos, de reconciliar-nos com Ele após uma quebra de contrato, após uma quebra de aliança que Adão e Eva acabaram realizando no Jardim do Éden, tentados pelo diabo e pelo pecado favorito do diabo, o orgulho. E esse discipulado, ele faz com que nós participemos dessa grande comissão, desta grande missão, dessa missão de Deus, ajudando as pessoas que se aproximam agora de Deus, se aproximam da igreja, buscando conhecer este Deus a quem elas aceitaram, a quem elas se entregaram, com quem elas se relacionaram. E aí é importante que nós saibamos cuidar destas pessoas de modo completo, instruindo este novo convertido, observando que elas se tornaram novas criaturas, como diz aqui o texto de 2 Coríntios 5,17. Como nova criatura, eles são bebês espirituais. E aí temos que ter muito cuidado. Como você trata um bebê? Será que você pega um bebê e já coloca ele no chão, pede para ele andar, coloca uma gravata nele e manda ele para o púlpito pregar? É óbvio que não. E aí você está entendendo que bebês espirituais nós tratamos como bebês. Bebês vão fazer sujeira. Bebês vão fazer bobagem. Bebês vão estar onde não deveriam. Bebês muitas vezes vão falar coisas que a gente não entende. Bebês muitas vezes vão bater na gente sem saber que estão batendo. Bebês precisam ser corrigidos, precisam ser alimentados, precisam ser vestidos, precisam ser orientados. Como nova criatura, nós temos que tratá-los como bebês por um certo tempo. Porque como diz o apóstolo Pedro, temos que dar o leitinho, mas daqui a pouco tem que ter alimento sólido. E é disso que se trata o discipulado para crescimento. Porque esse bebê não fica bebê para sempre. Tá certo que o papai e a mamãe quer que o bebê sempre fique dependente, mas o bebê tem que se tornar independente. O novo convertido, ele tem que agora também discipular, ele tem que crescer. E pessoa a pessoa, discípulo a discípulo, a igreja cresce. E é assim que a igreja cresce. E se não houver o discipulado, meus irmãos? E se a igreja for uma reunião de bebês? O que acontece? E se a igreja tiver um acúmulo de gente que só quer discipular e que não quer ser discípulo? O que acontece? A igreja, ela diminui. E a igreja não como videira, a igreja como treliça. Eu ia citar vou de novo, na verdade, referenciar um livro chamado A Treliça e a Videira, porque num dos comentários do subsídio aqui da revista de professores, o autor, deixa eu ver o nome dele aqui, o autor Rairan Batista da Silva, ele fala sobre a treliça, estrutura, e a videira, que é o fruto. E aí me veio muito à memória, é bem aquilo que o autor diz, este livro basilar, né, é um livro clássico chamado A Treliça e a Videira. Temos que separar as obras da estrutura. A estrutura é necessária e quanto mais bela, melhor. Quanto mais forte, quanto mais desenvolvida, melhor. Porém, a videira, a treliça não é a videira. A treliça é treliça. Ela ajuda a videira a se espalhar, a fazer com que os seus frutos possam ser facilmente identificados.
Ora, nós devemos olhar para o discipulado como uma necessidade da videira. É a videira que faz com que realmente o discipulado tenha sentido. E se não discipularmos, a treliça que faz este suporte apodrece e cai. Ela desmorona, ela não tem sentido. Então não adianta ter uma estrutura bela se não tiver gente que realmente seja discípulo e seja discipulador. Se não houver esse tipo de pessoa dentro da igreja, a igreja não cresce. Por isso que o discipulado é essencial para crescimento espiritual sadio. 2 Pedro 3,18 vai dizer: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para crescer na graça e no conhecimento, é preciso doar, é preciso esforço, é preciso entrega, tanto de quem ensina quanto de quem aprende. Tem muita gente que vive na graça. Graça, 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 graça. E aí esquece que precisa conhecer, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Como é que eu posso dizer que amo a Deus se não conheço? Como é que eu posso dizer que tenho a graça de Deus se eu não leio a Bíblia, que é a palavra de Deus? E tem muita gente que tem muita luz na cabeça, mas nada no coração. Ou seja, tem muito conhecimento, mas o coração está seco, não tem graça. O que seria de mim se eu não tivesse a minha perna esquerda? Manco. Ia ficar pulando por aí, ia precisar de uma muleta. E se eu não tivesse a minha perna direita? Do mesmo jeito. Quando Pedro diz que a gente deve crescer na graça e no conhecimento, ele diz que você tem que ter as duas pernas. Perna esquerda, perna direita. Graça e conhecimento. E se uma das pernas for maior que a outra? Eu vou andar direito? Também não. Portanto, se o meu conhecimento for maior do que minha graça, vou ficar manco. E se minha graça for maior do que meu conhecimento, também vou andar manco. Então, como devo ser como varão perfeito? Como devo buscar a estatura do perfeito varão que é Cristo? Andando junto na graça e no conhecimento. E o discipulado é uma ferramenta essencial para isso. Além do crescimento com relação a desenvolvimento, há o crescimento numérico. O crescimento numérico, ele é uma consequência deste crescimento espiritual. Ora, nos primeiros avivamentos você percebe muito fácil que quando o Espírito Santo agia e havia um grande avivamento em determinados locais, a primeira coisa que acontecia era encher a igreja. Tanto na perspectiva que aceita a ideia da contemporaneidade dos dons espirituais, do batismo do Espírito Santo, da glossolalia, quanto naqueles que até mesmo creem no cessacionismo e que acreditam que os dons espirituais não servem para hoje, qualquer uma dessas visões consegue perceber que quando o Espírito Santo de Deus age, há crescimento e há desenvolvimento. Quem é da linha calvinista vai acreditar que esse Espírito impulsiona missões, como o pastor Diego já disse na aula passada. E vai impulsionar o crescimento numérico em virtude disso, porque o reino cresce em quantidade de pessoas que conhecem este evangelho. Quem acredita na ação do Espírito Santo de modo também sobrenatural para hoje, vai perceber que quando o Espírito Santo age, a igreja enche. E muita gente vem buscar a Deus e é impactado por esse Espírito. Porém, nós temos que observar aquilo que é verdadeiramente forte, balizado na palavra, e aquilo que é só um inchaço. Crescimento não é inchaço. Crescimento é realmente se desenvolver numericamente, de forma horizontal, e se desenvolver verticalmente em força, estrutura, em serviço, em obras. É preciso, portanto, saber bem diferenciar o que é crescimento e o que é desenvolvimento. Tem uma frase maravilhosa do pastor Ezequiel Soares que eu vou retirar aqui e colocar uma lupa nela. Fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja. Não se conta os discípulos por cabeça, se conta os discípulos por resultado. Cuidado muitas vezes com esta ideia numérica e exagero, apego aos números. Porque não adianta nada a gente ter 100 membros, já falei isso aqui.
Não adianta nada a gente ter 100 membros na igreja, 1000 membros da igreja, Jesus voltar e levar só 1 ou 2. O importante é que os membros que estejam nesta igreja, todos sejam, ao final das contas, salvos, verdadeiros discípulos e não simplesmente criaturas com roupa de crente. Para terminar, existe um exemplo dado pelo pastor que fala sobre Barnabé buscando a Paulo para discipular durante um ano inteiro a igreja de Antioquia da Síria. Olha só, quando Barnabé, consolador, visionário, um líder, observou que a maioria daquela igreja era de gregos e percebeu que ia precisar de ajuda, ele vai lá resgatar um cara que estava isolado na sua cidade natal e que nem na sua cidade natal tinha moral, o próprio Paulo. Ele busca Paulo porque percebe o potencial de Paulo e sabe que Paulo vai ser um mestre na palavra de Deus ali para aquele povo. Vai frutificar ali. Ele busca Paulo e aí Barnabé passa a ser secundário. Vai para trás das cortinas e deixa Paulo até brilhar. Aquele jovem Paulo, arrogante, prepotente muitas vezes, mas impetuoso e apaixonado por Jesus, prega e ensina e discipula durante um ano inteiro aquela igreja. E a Antioquia da Síria se tornou uma grande referência por causa exatamente do discipulado feito nela. Por isso, meus irmãos, discipulado ajuda a igreja a crescer, ajuda a igreja a aparecer e muitas vezes vai fazer com que se renovem as forças, tanto de quem discipula quanto de quem é discipulado. Amém? Guarda isso com você e Diego, volta a tua palavra. Ótimo, Júnior. Meus irmãos, olha, eu espero que vocês acompanhem essas exposições sensacionais. Isso enriquece o seu conhecimento e, inclusive, nos impacta a ponto de percebermos o nosso estado enquanto cristãos, né? Porque não deixamos de ser seguidores. Concorda, Júnior? Não deixamos de ser discípulos e estamos num processo de formação contínuo a ponto de entendermos que isso não se esgota. Mas eu quero destacar uma frase conclusiva que diz o seguinte: a educação com base nos princípios cristãos é importante, escute isso, porque além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. Portanto, meus irmãos, a expectativa que se constrói a partir de alguém que subentende-se, abre aspas, é um discípulo, é que isso impactará de tal modo que a sua vivência social, cultural, a sua vivência com o seu entorno, ela é diferenciada. O sujeito vai para o trânsito com uma perspectiva diferente, o sujeito entra numa universidade com uma perspectiva diferente, o sujeito entra em outros caminhos políticos com uma perspectiva diferente. Todos os caminhos que ele adentra com uma perspectiva diferente porque a sua base é sólida e é pautada na palavra de Deus. Portanto, aquilo que os jesuítas, nos altos do século XVI, tentaram fazer aqui no Brasil ao cristianizar, digamos assim, os índios, e nós temos alguns resquícios disso ao longo da história, é o que o pastor Ezequias Soares está tentando implementar aqui. Que nós, uma vez, sejamos atingidos de tal modo pela palavra de Deus, a ponto que isso impacta a nossa vida, além das quatro paredes. Achei sensacional a abordagem que o Júnior fez da roupagem, porque me lembrei de um tio do nosso meio, e imagine esse tio na década de 80, pertencente à Assembleia de Deus, você deve se lembrar o rigor que existia principalmente na questão do vestuário, e uma tia nossa aceitara Cristo como Salvador e no outro dia ele chegou na casa dela e disse, agora esse ou essa é a sua vestimenta. Eu não estou aqui para questionar isso, porque isso não é assunto para mim, isso é assunto pastoral. Porém, a partir desse viés, eu concordo plenamente, absolutamente, ipsis literis com o que o Júnior colocou, que isso seria uma roupagem. A pessoa até vai provar aquele vestuário e usá-lo, mas eu não sei se aquela proposta foi tão maiúscula no seu coração.
Se houve uma mudança interna, se houve uma mudança de atitudes, se isso impactar ela ao ponto de não divergir a conduta da igreja com a do trabalho, mas de ser a mesma pessoa aqui e lá, né? Essa é a ideia que se constrói a partir desse discipulado, dessa educação. Ela nos constrói, ela nos faz melhores. A perspectiva, ela é simples, é dizer mais ou menos assim, olha, você precisa ser melhor amanhã do que é hoje. Nós estamos numa crescente. Oscilaremos? Possivelmente. Erraremos? Com certeza. Mas a ideia é crescente. A gente precisa amadurecer, sair do leitinho e construir aqui um alimento mais sólido, mais sustentável, crescermos e fazermos como Paulo. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino, corria como menino, enfim, as algazarras de menino, as balbúrdias de menino, né? Mas agora que passei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Então a gente precisa amadurecer, irmãos, crescer e perceber que o Evangelho, ele nos impacta em todas as camadas sociais. Isso seria um Evangelho relevante, um Evangelho cristocêntrico. Acho que é isso, Júnior. Que você compartilhe esse link, esse vídeo que está aí nessa plataforma do YouTube, deixe seu comentário, deixe o seu like e leve isso para muito mais pessoas, não é isso, Júnior? Com certeza, meus irmãos. Continue vivendo a sua vida de discípulo. Um dos célebres personagens da igreja de Antioquia foi Inácio. Inácio, quando estava indo para a morte, na hora do seu martírio, ele disse, não me impeçam de ir aos leões, às feras, porque eu estou só agora percebendo e aprendendo o que é ser discípulo. Por isso, meus irmãos, até o último instante da nossa vida, aprendamos a ser discípulos, seguindo com rigor o Mestre. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Deus te abençoe.